O ponto que eu acho que vai empurrar para chegar aqui na conclusão a discussão sobre a participação do BNDES ou não, e é um ponto curioso, porque eu ouvia muitas empresas, e especialmente economistas de mercado, eu sei que o Maurício comentou aqui, olha, existia uma época que os bancos privados estavam ali realmente financiando, eu acho que o período que a gente viu isso mais forte foi quando realmente a Selic bateu 7,25, os bancos começaram a pensar nisso, e fora isso, os bancos estavam sempre fazendo, como o Maurício falou, FDICs, operações em cima de coisas que já estavam rodando. Greenfield, eu tive muita dificuldade de assistir bancos privados entrando em Greenfield pesado. E nesse momento em que o BNDES está com algum tipo de dificuldade para fazer esse tipo de operações, eu me pergunto onde é que estão essas pessoas que diziam, olha, mas os bancos privados não financiam porque os bancos de desenvolvimento ocupam o espaço dos bancos privados. Eles não deixam os bancos privados atuar. Por que os bancos privados não entram agora para financiar? Por um motivo simples. Na tesouraria, eles estão ganhando IPCA mais 8 ou Selic de 14,25. E no crédito para pessoa física, como o cheque especial ou cartão de crédito, ganha mais de 300%. Vocês estão brigando para um dígito, eles estão no terceiro dígito alto, 300%. Isso revela algum tipo de juízo moral sobre essas pessoas, sobre os banqueiros? Não. Um banco é uma instituição com fins lucrativos. Sendo assim, ela toma a decisão sobre onde investir e não investir, comparando rentabilidade e risco. É assim que ela vai alocar os seus recursos. Enquanto a política monetária oferecer alternativas como essa, dificilmente um banco privado vai emprestar a uma taxa que está ocorrendo hoje. O que eu acho que a gente vai ter que decidir em algum momento, e aí a decisão de o quanto o BNDES vai voltar a contribuir com essas questões, ou quanto a gente vai sair para uma solução para bancos privados, as empresas que são concessionárias também são instituições com fins lucrativos. Não dá para a gente achar que o que vai acontecer eu sequei o financiamento do BNDES subsidiado e agora eu vou fazer a variável de ajuste com a mesma tarifa e com a mesma contraprestação, fazendo o ajuste na lucratividade da empresa privada. O que essa empresa privada vai fazer vai ser procurar um outro ativo em outro país, em outro setor, seja o que for. Mas ele, assim como o banco, vai comparar opções de rentabilidade. Então, o que está colocado para a gente, e eu acho que isso vai acabar influenciando a discussão dos contratos, nós vamos sair por uma solução em que quem vai financiar isso é o contribuinte. De que maneira? Chama o BNDES de novo para resolver o problema e a gente mantém as tarifas mais baixas e a gente volta a dar crédito subsidiado ou volta a dar algum outro tipo de subsídio de forma a desonerar as tarifas, ou nós vamos fazer uma política de preços onde quem vai pagar por isso é o usuário, de forma que vai ter um custo de capital lá que reflete os custos de oportunidades da economia brasileira. E isso vai implicar em tarifas mais altas. E apesar disso ter uma série de benefícios do ponto de vista da eficiência econômica, esbarra em questões políticas, como nós sabemos. Então, eu acho, só quis fazer um parênteses aqui para dizer que eu acho que esta questão específica do crédito, que está nos contratos, e eu acho que é complexo, porque como o Maurício explicou, existia uma carta ali colocada, mas ao mesmo tempo o BNDES sempre se resguardou lá a condição de dizer, olha, é uma carta de conforto, ressalvadas todas as condições de análise, assim como todos os bancos fazem, é uma questão complexa que vai ter que ser analisada, mas eu acho que no fim vai ter um critério de decisão política ali mesmo, né, de saber por que caminho a gente vai sair da crise, né, e passa por isso. A gente chegou num ponto, para finalizar aqui, eu acho, da crise, que temos clareza que para retomar o investimento vai ser pelo setor de infraestrutura, né? Mesmo que a taxa de juros hoje volte a baixar, dificilmente as pessoas vão se endividar ou as empresas vão se endividar sem expectativa de demanda, como nós estamos assistindo hoje. Nesses momentos, quando a gente analisa a história dos países desenvolvidos, como é que eles saíram da crise? Com investimentos em infraestrutura, né? Geralmente fazendo política anticíclica. Só que, como o Maurício explicou, dada a pouca flexibilidade que nós temos no nosso orçamento, a gente acaba fazendo ajuste muito mais em investimento do que em custeio. A gente deteriora, no momento do ajuste, a qualidade do gasto, né? A gente não fez algo que esse mesmo economista propunha, ter duas contas, uma conta de investimento e uma conta de custeio, e que essa conta de investimento pudesse atuar de forma anticíclica na economia. A gente não tem condições de fazer essa política anticíclica nesse momento, porque o Estado está numa condição absolutamente limitada. Por isso que eu acho que a questão da infraestrutura com aumento da participação da iniciativa privada é fundamental. E aí vai passar por essas duas discussões que o Maurício colocou. A primeira é rentabilidade. Empresa privada compara risco e rentabilidade para escolher aonde ela vai empregar o capital.
E o segundo, a questão de a gente ter regras claras sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O que eu quero dizer com regras claras para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato? O Maurício estava explicando muito bem aqui a questão de você não ter a mudança de regra no meio, e eu acho que o ponto para a gente muitas vezes a gente ouvia agências ou quem é de governo falar assim, poxa, mas então você está querendo garantir a TIR, é uma TIR garantida, você está garantindo a TIR para o sujeito. Na verdade, a TIR e a rentabilidade, elas vão se assemelhar com o direito à felicidade na Constituição norte-americana. Nenhum americano tem direito à felicidade, mas todo americano tem direito à busca da felicidade, não é isso? O que o Estado não pode fazer e nenhum privado vai investir se existir a possibilidade de eu cercear o privado no meio do caminho a busca daquela TIR que ele quer buscar, ou que ele se propôs no início a receber por aqueles investimentos. É isso que se a gente, e eu diria, quando eu trabalho com meus clientes, essa é a maior percepção de risco que existe. Maior do que o risco de engenharia, maior que o risco de demanda, maior que o risco financeiro. Se eu tiver essa possibilidade de ser um salto no escuro, ou seja, no meio do caminho, alguém vai me cercear o direito de buscar aquilo que eu imaginava no início, e vão ter coisas que podem me desviar no meio que eu tenho condição de gerir do ponto de vista de risco. Agora, isso é uma coisa que eu não tenho condição de gerir. Isso não é risco, isso é uma incerteza que foi majorada a um tamanho que vai me inibir de fazer o investimento.